Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel, esse é o Produtive-me e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Obsidian. Se você é curioso sobre essa ferramenta, se você não sabe nem por onde começar aqui com ela, eu recomendo que você fique aqui comigo, porque eu vou te mostrar como eu tenho usado o Obsidian e tenho certeza que vai trazer algum tipo de insight para você. Então fica comigo que a gente já vai começar. Então vamos lá, produtivos. Uma coisa que eu tenho notado é que muitas pessoas veem o Obsidian, descobrem o Obsidian e ficam, nossa, que ferramenta incrível, mas na prática não sabem como utilizar. Por isso que eu tive essa ideia de gravar esse vídeo. Na verdade, já tem vários pedidos. O que eu faço com o Obsidian, como que eu uso. Então eu vou mostrar hoje na prática como a gente utiliza aqui. Caso você não conheça a ferramenta ainda, chegou aqui de paraquedas, a gente tem um outro vídeo, eu vou colocar aqui no card, para que você possa conhecer essa ferramenta. Lá eu explico um pouco melhor do funcionamento. Então hoje a gente vai mais para a prática aqui. Lembrando, se você ficar com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa nos comentários ou vai lá no nosso site também, onde você pode sugerir pautas e votar também, beleza? Dito isso, então, eu comecei aqui mostrando para vocês o nosso mapa mental, né, que é o nosso gráfico dentro do Obsidian. Então, aqui vocês podem ver que ele já está um pouquinho mais avançado, tá? Mas esse mapa, esse novo cofre, eu comecei ele quando o Obsidian lançou o aplicativo mobile. Achei que foi uma boa oportunidade para começar do zero aqui, né, no Obsidian. Então eu criei um novo cofre, ele já está sincronizado com o meu smartphone. E com base nisso daqui, eu fui criando essa nova estrutura e a gente chegou nisso aqui, né? Por enquanto, pelo menos. Então, pessoal, como que funciona aqui? Eu criei algumas pastas para algumas coisas específicas. Então, cursos, né? Que eu estou fazendo um curso, os estudos, onde eu dividi em artigos e livros também, tá? Tem as ferramentas e recursos, então estou atualizando isso daqui. Né, os recursos, metodologias também, que é um local onde eu quero colocar várias metodologias e organizar conteúdo sobre elas. O sandbox é como se fosse uma caixa de areia, tudo aquilo que eu só vou pensando assim, né, o conceito de caixa de areia, né? Tudo que você pegar da internet, mas você não trabalhar ainda, você só jogar para dentro do Obsidian, eu vou colocando dentro do sandbox. É como se fosse um backlog ali, uma fila de espera para que eu consiga tratar esse conteúdo. E os tópicos aqui, eu criei 2 tópicos específicos, eu vou explicar para vocês o que é isso dentro do meu sistema, mas eles me ajudam a conseguir localizar mais fácil, tá? Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa só lembrar que o Obsidian ele foi criado pensando no conceito de Second Brain, que é esse negócio de segundo cérebro. O que é isso, tá? A ideia do segundo cérebro é que você tenha um local, um repositório, uma ferramenta, ou seja lá o que for, que você consiga encontrar coisas de forma fácil. Resumidamente, mas muito resumidamente é isso. Digamos, eu quero encontrar aqui quando que eu paguei a conta tal. A ideia é que você consiga, com poucos passos, localizar essas informações. No nosso caso aqui, no Produtive-me especificamente, eu estou utilizando aqui para me ajudar a criar conteúdo. Esse é o propósito principal aqui desse cofre, tá? Então, o que acontece, né? Vou mostrar agora na prática para vocês. Sempre que eu pego um artigo, eu pego, né, e coloco no sandbox, mas digamos que eu já tratei ele, então ele vai ficar aqui, por exemplo, em artigos, né? Então, lembrando, o Obsidian você pode mover os painéis. Então, por exemplo, aqui eu já deixo um gráfico, né, que eu poderia mover ele para qualquer canto aqui, por exemplo, aqui. Mas eu gosto de deixar esse gráfico ao vivo aqui, digamos, né, aqui em cima, né? Eu gosto de ver sempre que eu crio um novo nó, ele já ir trabalhando aqui. Gosto de deixar a minha navegação, né, toda aqui na lateral. Aqui no centro, geralmente é o conteúdo, eu gosto de trabalhar sempre com conteúdo grande. E quando eu preciso pesquisar alguma coisa, eu só clico aqui para expandir o painelzinho aqui de busca e o do gráfico local também, tá? O gráfico local, caso você não saiba, ele vai mostrar o artigo e todos os nós que você tem criados para esse artigo aqui, beleza? Eu gosto dessa questão de ir criando automaticamente, tá? Bom, se você não sabe exatamente o que é um nó
Então, o nó é basicamente quando você pega uma palavra aqui, por exemplo, divisão digital, e aí você coloca ele entre colchetes. Então aqui ele criou um novo nó. Você pode ver aqui que em algum lugar aqui está divisão digital. Vamos lá, fontes, galope, estatística, ó, divisão digital. Então ele criou esse nó aqui a partir do momento que eu vinculei aqui. Se eu tirar, aí ele vai desfazer esse nó, beleza? É até uma forma de eu entender se, olha, realmente criou, porque mesmo que seja na visão periférica, eu vejo acontecendo aqui alguma movimentação, beleza? Então, como que eu estou estruturando isso? Sempre que eu pego um artigo, eu vou lendo ele e vou pegando aqui, ó, por exemplo, ó, São Francisco, tal, a chave para manter o trabalho digital, hoje produtivo, positivo, tal. Então isso aqui para mim é uma fonte. Então eu coloco um pouco abaixo aqui, fontes. Aí eu vou indo, ó, estatísticas. Então eu vou pegando esse artigo e vou destrinchando, né? Eu jogo ele para português, para ficar mais fácil, porque a gente trabalha em equipe aqui também. Então eu simplesmente pego e vou colocando aqui, vou criando nós, porque eu acho que realmente é importante, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei como frases, aqui eu coloquei nomes, geralmente eu sempre vinculo como um nó. Então ele vai criando tudo isso daqui para mim. Por que isso é importante e por que esse conceito de segundo cérebro? E isso é muito importante para mim, pessoal, principalmente na questão de busca de conteúdo. Você está gostando das dicas? O vídeo de hoje tem o apoio do Taskade. O Taskade é onde equipes remotas conversam, organizam e realizam tarefas. Aumente a produtividade da sua equipe com listas de tarefas colaborativas, notas e mapas mentais, em um espaço de trabalho unificado. O Taskade é simples, bonito e divertido. Obrigado ao Taskade por acreditar no Produtive. Porque até então, o que acontece aqui? Ó? Vamos supor, digamos que eu queira criar um tweet, tá? E nesse tweet eu queira colocar algum tipo de frase de inspiração, alguma frase que me inspirou em algum momento. Então, para isso eu vim aqui, criei os tópicos e criei as frases. Então, o que o Obsidian me permite? Então, aqui no painel lateral, ele mostra o que ele chama de links inversos, que são os backlinks, tá? Em inglês é backlink, que é o que? Eu tenho aqui esse termo, né, frases, ele é um nó, você pode ver que ele está aqui no meio, inclusive aqui no gráfico você vê que ele tem várias conexões, só que esse painel de backlink, ele me ajuda a localizar isso de uma forma muito simples. Então, aqui ele tem as menções vinculadas e aqui ele tem as menções não vinculadas. Qual que é a grande diferença de um para o outro? Nos vinculados é quando eu fui naquele artigo e eu usei aqui o colchete frases. Então isso é um nó e aí ele ficou vinculado com ele mesmo nesse caso. Mas se eu vincular em qualquer outro artigo, eu tenho em algum momento isso daqui. Os não vinculados é quando eu tenho isso daqui, ó, frases. Mesmo assim, ele consegue localizar como não vinculado, tá? Então ele consegue, de certa forma, entender que, olha, você não vinculou, mas tem essa menção a essa palavra aqui nesse artigo. Nesse caso aqui, nas frases, eu não tenho nada não vinculados, tá? Aí o que acontece? Então eu vim aqui, só voltando, né, nas minhas frases, ele abriu esse artigo e aqui tem os backlinks. Se eu quero, por exemplo, falar aqui, vou ver o bullet journal, que frase que eu tenho aqui? Eu só expando. Aqui você vê que eu mencionei 4 vezes. Se eu clicar para cima, ele pega o texto para cima. Se eu clicar para baixo, ele pega o que estiver para baixo. Nesse caso não tem nada. Então aqui nas frases, ó, como disse Bruce Lee, não é o acréscimo diário que importa, mas o decréscimo diário. Livre-se do que não é essencial. Então olha que frase incrível e inspiradora. Se eu clicar nesse destaque aqui, ele já vai cair direto para o artigo. Então, como vocês podem ver aqui, eu poderia pegar essa frase agora e twittar. Então, vocês viram como é fácil conseguir localizar informações? Da mesma forma, eu poderia chegar aqui, ó, vou clicar em qualquer outro artigo aqui, curso de comunicação, beleza. Se eu clicar aqui na procura, né, na procurar, e colocar aqui, ó, Bruce Lee, viu como é fácil, ó? Como disse Bruce Lee, voltei para aquele artigo. Então, se qualquer outro artigo eu tiver o Bruce Lee, eu vou conseguir localizar facilmente, tá? Então, vou jogar em qualquer artigo aqui, ó. Vou jogar nesse daqui, ó, ciclo de vida de produto.
Vou jogar aqui embaixo, ó. Bruce Lee. Certo? O que aconteceu com a questão do Bruce Lee também, tá? Então, que é uma coisa bem interessante. Vamos pegar aqui, ó. Clicar no... Vamos abrir nosso gráfico aqui. Vou minimizar. E aqui eu vou vir nos filtros, ó. Bruce Lee. Então aqui, ó, a gente vê que eu encontrei o Bruce Lee e que de alguma forma o Bruce Lee tá ligado, né? Tá ligando, no caso, o método Bullet Journal e também o ciclo de vida de um produto e processos de mercado. E aqui embaixo ele já apareceu também, tá vendo? Inclusive ele apareceu aqui, ó, Bruce Lee. De forma que se eu apagar aqui, ele vai apagar também essa conexão, ele já fez toda a alteração que ele precisava aqui. Então, no meu caso específico, o Obsidian está me ajudando muito no sentido de conseguir organizar artigos, colocar os artigos para dentro do Obsidian, colocar informações de curso, colocar frases de inspiração, colocar artigos que eu quero ler. É como se eu pegasse esses artigos, eu sempre vou ler eles, sempre li artigos, só que dessa vez eu estou criando artigos que vão ser facilmente pesquisáveis. E as coisas que estão dentro desses artigos, eu estou conseguindo, número 1, fazer com que eu tenha gatilhos para achar eles de forma rápida. Número 2, criando conexões. Tem coisas que jamais eu conseguiria visualizar sem, né, um gráfico visual, que elas têm conexão entre si. Olha quantos artigos tem frases aqui que eu poderia utilizar. Vamos ver um outro tipo de conexão aqui. Olha quantas dicas eu poderia utilizar também. Quantos artigos tem dicas que de repente podem se conectar. E aí a gente vai, ó, produtividade. Olha quantas coisas falam sobre produtividade. A ideia, pessoal, agora trazendo para um outro tipo de contexto. Imagina isso daqui dentro de um contexto universitário. Você vai estudando, você vai colocando as suas informações, você vai colocando esses nós, né, no que você acha que tem algum sentido, e conforme você vai avaliando isso e buscando informações, você vai conseguindo trazer essas conexões, você vai conseguindo se aprofundar em assuntos, né? Eu acho que hoje na internet a gente tem muitos conteúdos superficiais e poucos profundos, mas quando você pega vários assuntos superficiais e você consegue de alguma forma visual conectar eles, eu acho que isso tem um grande potencial. Então, produtivo, outro ponto que a gente pode destacar aqui é a questão dos plugins, tá? E elas dão novas funcionalidades para o Obsidian. E isso está crescendo muito, quer ver? Vamos lá, configurações, plugins não oficiais. Se você vier aqui em procurar, esses daqui são os plugins da comunidade. Olha quantas funcionalidades você pode acrescentar. Vou dar um scroll aqui. Tem muita coisa, de verdade, tem muita coisa. E cada um desses plugins vai dar uma nova função. Então você pode colocar um calendário dentro do Obsidian, você pode colocar um Daily Notes dentro do Obsidian, você pode fazer N coisas dentro do Obsidian. Então o que eu tenho usado, tá? O Advanced Tables, que te ajuda a criar tabelas, tá? É bem mais simples. Checklists, que eu não estou utilizando tanto, mas eu vou testar mais. E o Kindle Highlights, esse é incrível, porque o que acontece, ó? Digamos que você usa o Kindle, pode ser tanto no Kindle mesmo, no aparelho, ou pode ser no seu smartphone ou no computador, que seja. E você pode vir aqui depois de instalar o plugin, clicar e sincronizar. Então, por exemplo, aqui eu já sincronizei os livros que eu tinha, né, esses destaques, essas anotações. E aí depois que você baixa isso, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, ó. Eu coloco em estudos, livros, e aí eu vou pegar o livro que eu tô lendo ainda, que é o The Inception. E aí o que acontece? Sempre que eu destaco alguma coisa lá, ele vai trazer para cá, já bonitinho, já com a página. Se você clicar, você já vai cair na página. Ele te mostra quem é o autor, o link do autor na Amazon, também o registro do livro, a referência. Então assim, ele traz completinho aqui, ó. Vamos pegar um outro aqui, ó, marketing de conteúdo. Então o que você for destacando lá, ele vai trazendo para cá, traz todos os links e tudo automatizado. Então, além de tudo, né, além de tudo que eu já falei aqui do Obsidian, se você estuda, se você quer trazer, eu acho que é uma ótima
você testar, pelo menos o Obsidian. Eu também tô testando, eu não me aprofundei tanto, né? Eu acho que eu poderia sim trazer mais coisas para dentro do Obsidian, no sentido de tarefas. Você já tem um sistema aqui de lembrete, de calendário. Nossa, tem muita coisa. É um mundo. O Obsidian está se tornando um mundo e eu pretendo explorar isso daqui para frente, né? Agora que tem o aplicativo no celular. Até uma dúvida que muita gente tem, produtivos, quanto à questão da sincronização, né? Como vocês sabem, uma das propostas do Obsidian é ser uma ferramenta totalmente segura. Então ele salva as notas dentro do seu computador. E no smartphone não é diferente, ele salva as notas no seu smartphone. Então como que você consegue conectar os dois, tá? Em breve a gente vai lançar um artigo dentro do Productivity no nosso site, então fica de olho. Mas já adiantando para você, o que eu faço aqui? Eu pego esses arquivos, né, essa pasta do Obsidian, sincronizo automaticamente aqui com o Google Drive. E no meu smartphone, né, que é o Android, eu uso um aplicativo chamado Folder Sync, que de hora em hora vai no meu Google Drive, pega essa pasta e baixa para o smartphone. E aí o smartphone vai ler o que seria o Vault, né, que seria o cofre, é essa pasta que eu trago da nuvem. Tá? Então é a forma que eu encontrei de sincronizar. Você pode pagar um plano também do Obsidian e fazer essa sincronização automática. Mas eu preferi a opção grátis, porque afinal de contas não vi nessa necessidade de pagar, tá? E aí lá no Folder Sync você pode, se quiser, deixar de 5 em 5 minutos. Acho que é um bom período, ou pode fazer manualmente também, não tem problema, o aplicativo é grátis. E é muito legal, tá funcionando muito bem. Então você tá vendo aí eu utilizando. E assim, é uma experiência muito parecida com o que você tem no computador. Então é isso, produtivo, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Gostaria muito que você deixasse seu feedback e me contasse aí nos comentários o que você gostaria de ver a gente criando aqui dentro do Obsidian. É claro que eu trouxe isso muito para o contexto atual do Productive, mas eu vejo muito potencial no Obsidian e acredito que eu poderia fazer muitas coisas, inclusive a questão de gestão de tarefas. Eu acho que tudo isso é possível. A gente tem que testar. Então deixa nos comentários o que você achou. Não se esqueça que você pode sugerir pautas tanto aqui no comentário quanto lá no site do Productive Me também, que tem o link aí na descrição. E lá no nosso site você pode votar também e você pode ajudar a priorizar conteúdos, ou seja, alguns conteúdos podem ser lançados antes do previsto graças ao seu voto. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.